sou o professor Flávio. E eu, Flávio Antônio. E este é a História Comentada. Nós vamos hoje comemorar... Nós hoje vamos comemorar o 172º aniversário de Joinville. 172 anos de história, tradição, confusão e tudo mais que uma boa cidade pode proporcionar. Beleza? Maravilha, meu irmão. Você falou muito bem. Nós queremos falar que a história de Joinville, ela começa então há 172 anos atrás, porque Joinville fazia parte aqui do território catarinense e acabou se tornando uma terra. Meu Deus, eu tô viajando. Ela era da onde antes? Joinville faz hoje então 172 anos e a cidade começou apenas com um dote, uma terra que foi dada como dote a uma princesa do Brasil, filha de Dom Pedro I. Seu nome é Dona Francisca Carolina de Orleans. E essa princesa então, por questão de casamento com um príncipe francês, recebe a terra de Joinville, que não é só Joinville, né? É as cidades de São Bento. É toda a região norte de Santa Catarina quase inteira. Com exceção de São Chico, né? Não, só com exceção de São Chico e algumas outras do Planalto Norte. Mas a área da colônia Dona Francisca abrange de Joinville a Garuva, pegando até o rio Itapocu aqui em Araquari. Então pega Araquari, Barra do Sul, Joinville, Garuva, Campo Alegre, São Bento, Xireder, Curupá, Jaraguá do Sul. Caramba! Enorme. Ou seja, a Joinville que nós conhecemos hoje é muito menor do que a Joinville daquela época. Então, essas terras aqui, elas pertenceriam então à princesa Carolina devido ao dote de casamento. E por que ela não veio pra cá? Ela veio pra cá? Não, nunca veio. Nunca pisou aqui. Nem ela e seu digníssimo esposo, o tal do príncipe Joinville, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas posso fazer uma... Pode fazer uma adendo, vai lá. Na verdade, eu tenho conhecimento em campo, porque tu lembra aquela pesquisa que eu fazia em 2009 nos cemitérios? Isso, fizemos um trabalho sobre isso, né? Estamos usando esse material, usando parte desse material da pesquisa cemiterial que eu fiz em 2009. Comecei a pesquisa, creio que foi 2008 ou 2009. Eu tinha muito interesse, até um abraço ao nosso grande amigo Henrique, pelo fato de tanto incentivo que ele me deu. O que eu fazia? Eu pegava a minha motinha, eu tinha uma bis na época. Uma bis maravilhosa, prata, né? Uma bis prata, andou mais do que... Nossa. Andou mais do que caminhão de bebida aqui. E percorria mapeando e visitando os 36 cemitérios. Caramba. Da região do Vila Nova. Só do Vila Nova? Só do Vila Nova são 36 cemitérios. Uau. Certo? Inclusive, até eu agora eu não sei, mas antigamente em 2009, existia no site do Arquivo Histórico de Joinville documentos que tu tinha acesso, baixava, enfim, onde fazia a relação de todos os cemitérios da cidade. Ali, brincando, vamos falar por altos que eu lembro, o da Estrada dos Suíços, próximo ali à esquina com a Rua Paulo Schneider, o da Estrada Anaburgo, da Estrada do Salto, da Estrada Piraí, que vai lá pro ETA, tem são três para lá, três então, tem mais o da Estrada do Sul, isso os que eu tô lembrando de cabeça agora. Na Estrada Blumenau tem mais, que eu me lembre, mais duas mamas, mais rapidinho aqui já foram 10. Rapidinho, muita coisa que eu lembro agora de cabeça. Isso tem certo? que 14 anos. Isso, lógico que não cresceu, né? Mas assim, como que acontecia? A região de Joinville,
a colônia Dona Francisca, cuja qual a sede era Joinville, ela já era povoada. Ah, não vamos falar de Sambaquiano. Ah, esquece Sambaquiano. Sambaquiano já foi pro ovo, já Desde virou... do outro vídeo a gente falou que não queremos falar sobre Sambaquiano. Não, Sambaquiano é um bicho chato do caramba. Tá? Não é índio também, tá? Mas, por que eu digo que já existia pré-colonizadores em Joinville? Porque em 9 de março de 1851, Joinville é fundada, certo? E eu encontro lá no cemitério, depois da ponte coberta, lá da rua Blumenau, tem um cemitério lá à esquerda, depois da ponte, e lá eu encontrei uma sepultura de 1848. Caramba! 3 anos antes. E detalhe, tá identificada, tem lápide, tudo. Tá bonitinho, Ou tá? seja, não exatamente 1851, né? Sim, 3 anos antes. Antes já 3 tinha. anos antes. Porque assim... Porque a história ficou muito gourmet, né? Questão dos alemães, sim, é igual, e tal. Esquece que havia um português aqui também, né? Exato. Não, mas era alemão. Era alemão? Alemão não, germânico, né? Germânico. Era um povo germânico. É que a Alemanha eu não lembro o era sobrenome, ainda, né? perdi essas fotos, mas ainda quero voltar lá e quero recuperar então peraí, então a migração alemã começa antes, a cidade de Joinville já é habitada antes da fundação dela? Cara, nós começamos assim, Joinville começa a ser habitada, a ser colonizada pelos alemães oficialmente em 1851. Mas ninguém chegou ali nas margens do Rio Cachoeira. Sim, tem que falar sobre isso. Entende? Ninguém chegou ali nas margens do Rio Cachoeira. Vamos montar uma cidadezinha aqui, bonitinho, beleza, vamos aqui mesmo. É porque o pessoal gosta de uma história muito bem contadinha, cheia de fofinho. E assim, vieram... tem furos também, já falo daqui a pouco sobre isso. Mas, assim, vieram colonizadores para cá para ver como é que era a terra, para ver o Wunderwald, que é o Augusto, acho que é, né? O agrimensor. Agrimensor. Era se eu não me engano era Augusto Wunderwald. Ele já tinha vindo para cá antes para fazer a medição das terras e tal. E alguns vieram com ele. Se espalharam para ver qual era a melhor área para habitação. E a Vila Nova, a região do Vila Nova, em especial a região do final da estrada Blumenau, que inclusive se chama Neudorf, ou Vila Nova em alemão, Neudorf, cuja qual até a agência da Caixa Econômica do Vila Nova se chama Agência Neudorf. Sério mesmo? Sim. Que bacana. Então, lá na região do Neudorf, existia um quadrado, tipo o tamanho de uma quadra ali da região central, aproximado, que era para ser o centro da cidade ali, porque era uma região que... Nossa, sério? Vila Nova seria o centro? Seria o centro. Neudorf. Exato. Por que o Vila Nova seria o centro? Porque longe de mangue, longe da influência de maré, tal, por conta disso. Mas o lado português de alguns alemães, vamos colocar assim, acharam que era muito longe do porto, que o porto, diz a lenda, que era ali próximo da onde é o mercado municipal. Na verdade ele era um pouco mais para frente do mercado municipal e tal. Enfim, aonde fica, aonde não fica, enfim. Nós vamos puxar a questão da ordem cronológica, mas é legal ele falar sobre isso aqui, porque eu nunca vi isso na faculdade. Não, e não vai Você ver. lembra disso? E não vai ver. Como é o nome de Vila Nova em alemão? Neudorf. Neudorf, Vila Nova, não que o nome é alemão, né, seria o centro da cidade de Joinville. E eles tinham razão, cara. Aí, só complementando... Seria muito mais prático aqui do que no próprio centro. Só que, só para complementar, por que o Vila Nova tinha tantos cemitérios? Porque tudo
O centro é aquela historinha bonita que eles desembarcaram ali na prefeitura, onde tem aquele barco de concreto, Isso, aquela coisa feia ali, horrorosa. aquela obra... Desculpa, aquilo ali é horroroso. Aquela obra medonha do Luiz Henrique, vamos dar nome aos bois, tá? Aquela coisa medonha lá do... Tá parecendo. Isso. Aquilo ali, que a colonização foi ali no centro e tal. O grosso da colonização realmente foi ali no centro, mas foi o grande erro deles, tá? Mas por que foi o grande erro deles? Porque ali eles tinham influência muito grande de marés. 9 de março de 51 é a fundação oficial da cidade. Então... Abril, não, só complementando, abril do mesmo ano ocorre uma enchente onde ali... Nossa, já naquela época... Sim, com a influência de maré. E o primeiro cemitério deles, da colônia, que era ali onde hoje é a esquina Apolo, foi inundado. Tinham recém-sepultados ali. Cara, Os caixões simplesmente boiaram e saíram perambulando pela cidade. Virou um pandemônio na cidade. Aí onde eles criaram depois o cemitério dos imigrantes. Então é essa cronologia, né? Essa é a cronologia. Só fizendo por causa desse... Exato, por causa disso. Aí eles levam ali para o cemitério dos imigrantes, onde não é nem metade... Não é original, seria onde eles levaram os cadáveres para serem enterrados, então. Não, ali foram sepultados, ali no cemitério dos imigrantes. Depois, mas antes levaram... o início é esses cadáveres que foram exumados pela natureza. Né? Exatamente. Então, mas a pré-habitação, ou seja, a habitação não oficial do Vila Nova, ela já começa a ocorrer antes, 3, 4 anos antes, lá no Vila Nova, em várias colônias, na região da Estrada do Sul, da Estrada Blumenau, da Estrada Piraí, hoje Estrada Piraí, né? E hoje Blumenau e Estrada do Sul, que hoje também não é nem Estrada Blumenau nem Estrada do Sul, é Rodovia do Arroz. Também naquela região da Estrada do Salto e da Estrada Piraí, que vai lá para o ETA. Foram vários pontos de colonização. Como era tudo muito distante do centro que eles queriam... Centro urbano, sim. Eles queriam, por teimosia, fazer o centro urbano ali. Aí alguém disse para eles não dá para fazer, eles teimosos como são, disseram vamos fazer aqui. Aí esse povo que estava no Vila Nova, para não ter que, por exemplo, enterrar seus cadáveres aqui no cemitério dos imigrantes, criava seus cemitérios em cada região. Então Vila Nova hoje concentra 36 cemitérios. Mais um que eu lembrei é um ali próximo ali do bar do Salão Jacó. Lembra do Salão Jacó? Ali. Não, e que é interessante o seguinte, a cidade de Joinville não começou com esse nome, então a gente vai puxar um pouco mais sobre isso. Então, havia sim alemães aqui, com certeza, tanto que quando tudo ocorre ainda na questão do príncipe de Joinville e a princesa Francisca Carolina, por que acontece? Eles deveriam vir morar aqui, tá? E essas terras pertenceriam a eles. Mas a situação na França não estava nada boa, certo? Após a Revolução Francesa, houve um período em que há o retorno da dinastia Bourbon ao poder, e é bem nesse período onde o pai do François Ferdinando de Joinville estava ali numa situação complicada financeiramente. Então o que acontece? Já que eles nem sequer pisaram aqui, foi feito aquele Casarão Lindo, onde é um museu de imigração. Sim. Né, e na verdade não era nem para eles virem aqui. A historinha bonitinha que historiadorzinho conta aí é que é porque era para os príncipes. Não, aquilo ali era a casa de administração da colônia. Mas a ideia inicial, que eles viessem para cá, porque aqui é a terra deles. Mas eles fizeram, nem aí, nem pisaram aqui e outra. Estavam tão ruim financeiramente que venderam o jeito da terra, que era um dote. Estava na Constituição de 1824, o direito ao dote da terra está lá. Tá? E o que eles simplesmente fizeram foi o quê? Vou vender essas terras para conseguir um dinheiro para levantar uma grana. Para a Companhia Colonizadora de Hamburgo. E quem se deu bem? A Companhia Colonizadora de Hamburgo. Que hoje, aí mais um fato histórico, hoje a Companhia Colonizadora de Hamburgo,
que ainda existe. Não creio. Sim. Sério? A Companhia Colonizadora de Hamburgo estava brigando em 2009, 2011, 12, 13. Em 2013 estava brigando com a BMW. Sério? Sim, porque aquilo ali era terras coloniais. Não creio. Sim, Sério? teve um Aquilo rolo. ali? Teve um rolo aí. Isso é impressionante, eu não sabia disso. Sim, teve um rolo recente. E a Companhia Colonizadora de Hamburgo, uma das empresas, é uma que quando tu vai pra praia, quando tu vai ali em São Chico e tal, ou tu vê um container passando na BR, que tiver escrito Hamburg Sud, a Hamburg Sud é da Companhia Colonizadora de Hamburgo. Cara, que impressionante. Eu sempre me perguntei quando via lá aquele Sud com trema nu, né? Ou que seria Cid. Então acontece, né? Eles teriam, a terra seria um deles, né? Era um presente. Na verdade, como ele é um príncipe francês, eles nunca pisariam aqui mesmo, né? Mas, de acordo com o protocolo da época, essa terra seria um deles. Ou seja, toda essa região do Planalto Norte Catarinense. Eles fizeram o quê? Estavam numa situação financeira ruim, estavam na condição da revolução continuar, né? Teve a questão do Napoleão Bonaparte, que o golpe de 18 Brumários, e o que eles fizeram, a primeira oportunidade que tiveram, venderam as terras aqui, deram os direitos à terra à Companhia Colonizadora de Hamburgo. Positivo. E aí o que acontece? Eles mandam para cá uma comitiva, que são esses que o Flávio falou, para ver a terra. Até para fazer a agrimensão. Agrimensão e levar. E só quando chegaram lá, eles prometeram mundos e fundos que não existia. Isso aqui, gente... Até porque, vamos e viemos, quem veio para cá? Ai, pessoas, trabalhadoras, não. É igual foi a questão lá da ilha de Açores, né? Cara, quem veio pra cá era quem estava sendo caçado, porque o Império Austro-Húngaro foi pro saco, justamente. Exato. Não podemos nunca, inclusive a dona Gered, tá? Vou fazer uma crítica pública à dona Gered, que em 2000 Hoje é CRE. Vou falar nomes, hoje é CRE. A Secretaria da Educação, quando em 2012, na prova, coloca, na prova de ACT, coloca lá por quais povos colonizaram a região de a região norte de Santa Catarina. Tinha lá 2, 3 opções e uma era alemães e a última era nenhuma das opções. Eu coloquei nenhuma das opções. Aí me deram errado, beleza? Eu errei. Aí eu questionei. Não, porque não sei o que. Cara, Alemanha não existia. Não existia Alemanha. Não existia Alemanha em 1851. A Alemanha só vai acontecer. É isso que a gente tem. Quando a gente fala, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Porque, gente, a Alemanha era um conjunto de reinos que eram liderados pela Prússia. A Prússia era o mais importante reino da Alemanha. Tá? Era a região da Baviera, a Prússia, Munique, que era da Baviera. Era a região ali do Wessex, né? Wessex na Inglaterra. Inglaterra. Mas tem uma parte ali que tem um nome alemão também, né? Que era o reino. Então acontece, a unificação alemã só acontece na Guerra Franco-Prussiana, no final do século XIX, quando a Prússia vence a França, em vez de ir para Berlim para ser coroado, eles vão lá para o Palácio de Versalhes para humilhar a França dos motivos da Primeira Guerra Mundial, pega a coroa do rei Napoleão III e o Kaiser Guilherme II se coroa rei, Kaiser Guilherme I se coroa Kaiser de toda a Alemanha. Esse evento é chamado Segundo Reich. O terceiro nós sabemos, e o primeiro Reich foi quando formou-se o Sacro Império Romano Germânico. Né? Então, a Alemanha não existia, existiam reinos germânicos. Então, é anacronismo e tem que ser levado a sério. Exatamente, porque nessa época não existia Áustria, não existia Suíça, não existia Liechtenstein. Era Austro-Húngaro. Era Austro-Húngaro. Não existia Polônia, não existia... Polônia saiu do Império Austro-Húngaro. Exatamente. Também. Então, aí fica a crítica para dona Gered, beleza? 10, 11 anos depois vocês vão estar comigo ali, tá? Isso é igual comprimido, igual o Zagalo. Não vou defender a CREA, mas também se a culpa sabe de quem? Daquela instituição que a Univille faz parte, sabe? Aquele conglomerado de instituições que fazem as provas das nossas provinhas também, né? Ou seja, não pode nem confiar numa instituição sediada por algumas universidades para fazer uma coisa grotesca dessa. Vamos lá. Então o que acontece, pessoal?
essa história de que eles querem contar uma história tão bonitinha, tá? Uma história muito bonitinha. Assim, eu vou falar a vocês, quando eu cheguei aqui, eu não vi nada sobre esse príncipe Joinville. Até pode ter existido realmente, mas existe a única pessoa que era francês, que era casado com a princesa, era o Conde D, nascido numa cidade francesa chamada Joinville-le-Pont. Então ele seria um príncipe francês. O Conde D casou-se com quem? Com a princesa Isabel. Que ele já era príncipe de Joinville Príncipe de lá. de lá. De lá, Ou da lá seja, da França. peraí. De Joinville da França. Tem algo muito estranho nisso aí. Né? E foi sempre uma crítica nossa que nunca tivemos espaço na Univille para poder falar sobre isso. Lembra disso? Sim. Eu fui no Arquivo Nacional e não achei nada de nenhum príncipe de Joinville. Não achei nada. Porém, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, existe uma falácia quando se fala de Joinville, que é esquecer aquilo que aconteceu com os imigrantes que não eram só alemães, como suíços, que mais? Os dinamarqueses? Noruegueses. Tá? Que vieram para cá em condições de quase servidão compulsória. Pois é, mas por que eles aceitaram? Cara... E uma negação de que havia escravos aqui, né? Tá. Não, isso daí isso daí acontece por quê? Cara, os caras eles saíram da Alemanha, da região... Da região dos povos germânicos. Da região dos povos germânicos. Na Alemanha não existia ainda. Da região dos povos germânicos, eles saíram de lá fugidos. Porque se você tem uma troca de governo, ou uma troca, uma partilha de territórios, isso tudo gera uma convulsão política muito grande. E com uma convulsão política muito grande, uma perseguição política muito grande. Os caras que estavam sendo perseguidos lá... exatamente. Capinaram o mato pra cá. Aconteceu na Inglaterra, no Ó, pessoal, tem um barco indo pro Brasil. Bora, não quero nem saber pra onde. Olha, chegaram numa região onde... hostil pra caramba. Hostil pra caramba. Índios. Exatamente. Um território nojento, aquela coisa úmida, exatamente. pantanosa. A região, um dos motivos pelos quais o Vila Nova também não se tornou o centro de Joinville foi pelo fato de que o primeiro assassinato de Joinville ocorreu no Vila Nova. É sério isso? Sério. Que onde coisa. Um imigrante alemão foi flechado por um bugre. Indígena. Sério? Um bugre matou um... Aí, opa, Vila Nova é a periferia. Tem os manos de arco e flecha. Cara, isso é interessantíssimo pra gente poder falar sobre a história de Joinville. Por quê? Porque, gente, veio gente pra cá a nível de servidão compulsória. Os suíços foram negados a sua existência aqui em Joinville, por décadas. Foi negada a história dos suíços aqui. Aí tem aquele monumento ali aos suíços, que pra mim não quer dizer nada. Porque se a história negou a existência deles, aquilo ali é um mero monumento comemorativo. Sim. Certo? Então, você negar que houveram outros povos, além dos alemães, porque aqui é o pan-germanismo joinvilense. Só alemães haviam aqui. Não haviam sim. Não haviam só isso não. Alemães não, e outra, germânicos, germânicos, não posso esquecer. E a questão de negar a escravidão negra aqui na região. Há uma tentativa velada e aberta de negar a existência de negros aqui. E sim, haviam negros escravos aqui. Tanto é que agora Araquari, por exemplo, tem uma região aqui no Itapocu, uma comunidade quilombola. E no Cubatão também tem uma comunidade quilombola. E a sociedade de Quênia está ali para provar isso, né? Isso, se eu não me engano, se não me falha a memória, talvez tenha mais, mas que eu me lembre de cabeça são 2. Caramba. Outra coisa importante também é que quando quando eles vieram, os alemães vieram para cá, vieram fugidos, como o Flávio falou, vieram passando fome, vieram em busca de trabalho. A situação não estava fácil na Alemanha no final do século XIX, tá? Principalmente com as disputas por colônias na África e na Ásia. Tá? Muita gente em condições de pobreza. Vieram pessoas importantes para cá, até vieram, mas não era a maioria. Tá? Não era a maioria. Tá bom? Então o que acontece? Eles não chegam, a Barca Colón nunca chegou em Joinville.
Não, Nunca. chegou. Ela... Chegou em São Francisco, a barca, Exato. e eles vieram pelo Rio de Cachoeira de barcos pra cá. Isso, barcos Então menores. aquele monumento é mentiroso, Ah, o Marco Zero é mentiroso. Mentiroso. Não, Marco Zero agora tu tá confundindo. Ah, Marco Zero é ali na biblioteca. Biblioteca, tá, perdão. Isso. Ali é o Marco Zero quando eles desceram, quando formaram ali. Isso, ali é o marco de desembarque. Ali, aquele monumento em frente à prefeitura é uma mentira. Porque a barca Colombo nunca pisou aqui. Exatamente. Então, quando os alemães vieram para cá, eles vieram cheios de sonhos, sim. Muitos deles foram enganados, tá? Houve casos de alemães vindo, vou para São Francisco. Só que eles achavam que era São Francisco na Califórnia. E vieram lá em São Francisco do Sul. Ou seja, famílias se dividiram. Tem uma família de um amigo meu, Procno, que tem membros da família dele que estão lá nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, famílias se separaram porque estavam achando que estavam vindo para São Francisco, na Califórnia, e vieram para São Francisco do Sul. E assim, a questão... Tem um livro do Dr. Laírton Valentim, que é Joinville, seus médicos e sua história, que é fantástico. Ele é muito mais de história do que de medicina. É um livro fantástico. E assim, ele traz relatos ali da quantidade de imigrantes que chegam e imigrantes que saem. Caramba. Muitos foram embora para Curitiba, muitos foram embora para Blumenau, muitos foram para Florianópolis. Então, houve um êxodo, então? Sim, houve um êxodo muito grande, porque o que tinha aqui? Niente, nada. Entende? Eles chegaram aqui com a falsa esperança de encontrar casinhas de Chaimel, a loja Pernambucanas e outras, tá? E chegaram aqui, tinha uma bela de uma macega, uma macega e um mangue. Fizeram propaganda enganosa. Tá entendendo? Eles fizeram propaganda enganosa para os alemães. E não que eles foram enganados. E também não que eles foram enganados. Eles não tinham opção. Eles não tinham opção. Ela tá saindo um barco, eu vou pegar meus panos de bunda e vou embora. A elite foi enganada. Sim. A elite foi enganada, vieram para cá. E detalhe é o seguinte, eles chegaram aqui e a cidade de Joinville tem 3 períodos. O primeiro período é quando eles criam a chamada Colônia Dona Francisca. Tá? Quando vem uma pessoa de fora, criada a Câmara de Vereadores, né? Onde o presidente da Câmara se torna o prefeito, não é isso? Isso. E ali onde que são os diretores da colônia. Diretores da colônia, isso aí. Diretores da colônia, que os primeiros são Hermann Ginter, de 1850 a 51, Nossa. ou seja, antes da fundação. O segundo, Eduard Schroeder, que é quem depois empresta o nome à cidade de Schroeder, em homenagem a ele, que é o Eduard Schroeder. Deixa a companhia. Quem não mexe caras é a companhia. Posso? Perdão, obrigado. Eduard Schroeder, de 1851 a 52, depois de 852 a 1855, Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, e de 1856 a 1860, Louis François Leonce Albert, que empresta o nome à Rua Albert, e de 1860 a 1873, ou seja, 13 anos, Johann Otto Louis Niemeyer, ou que empresta hoje o nome à Rua Louis Niemeyer. Que maneiro. Ok, então retiro o que eu disse. Falei besteira. No início, na colônia Dona Francisco, você vai ter diretores da colônia, tá? Que são esses camaradas aqui. Quando se torna Schroeder-Sorte, aí você vai ter uma Câmara de Vereadores, que o presidente da Câmara é o diretor, né? Assumiria o papel de prefeito, seria assumir o papel do executivo na cidade, que são... Aí os prefeitos da Câmara do município são os primeiros, João Adolfo Rautenhoff, de 1869 a 1873, Frederico Lang, de 1873 a 74, Otto Karderfeld, de 1874 a 1877, August Stock, de 1877 a 1881, Vitorino de Souza Bacelar, de 1881 a 1883, João Paulo Chimaus, de 1883 a 1887, e Frederico Brustlein, de 1877 a 1890. Frederico Brustlein, que empresta o nome à Alameda Brustlein, que é a tal da Rua das Palmeiras. Isso.
Detalhe importante também é que você tem uma administração na época do Império e você vai ter outra durante a República. Então vamos lá. Nós temos então, no início, quando é a colônia Dona Francisca, você vai ter diretores nomeados pela Companhia de Colonização de Hamburgo. Depois, quando é Chile de Sorte, você instala-se uma Câmara de Vereadores e aí, por voto popular, o presidente dessa Câmara assume o papel do Executivo, tá? Que é o Flávio acabou de falar. E, posteriormente, a cidade ganha o nome de Joinville em referência ao título de Francisco François Ferdinando, o príncipe de Joinville. E o nome Joinville não é um nome novo, é o nome de uma cidade na França, chamada Joinville-le-Pont. E essa cidade Joinville, ela tem origens ainda na Grécia, o nome Joinville. Você tem o Jean de Joinville, que era um cruzado francês que se destacou enormemente nas cruzadas. Calma lá. Fala. Eu vou fazer uma correção. Não vem do nome de Joinville-le-Pont. Vem de Joinville-Alpes-Marne. Ah, perdão. Tá? Joinville-Alpes-Marne, tá? Que fica na região norte da França. Joinville-le-Pont, que é vizinha a Paris, ela faz só uma divisa por uma ponte, aí por isso Joinville da Ponte é outra. São duas Joinvilles na França. Tá? O nome, ele não vem da Grécia, ele vem eu falei Grécia, falei Roma. Ah, desculpa. Tu falou Grécia? Falei Grécia? Falou Grécia. Que eu falei. Período de Roma. Origens de Roma, do período ainda do Império Romano, próximos ao ano 1000. Próximos, porque não se tem, pelo menos eu não encontrei registros. Então é medieval, porque Roma cai em 476 p.C. Isso. A não ser que seja Roma bizantina. Roma bizantina. Que vai cair só em 1452. Isso. Onde... agora eu me perdi. Continua. Não, continua. Agora eu me perdi. Tá. Vai pensando. A gente é assim, um acaba falando... A gente ficou a tarde toda tentando fazer roteiro, não fizemos roteiro e estamos mas aqui. Acho que isso é bom, cara, isso é bom. 10 horas da noite, puxando pela mente. Então, a cidade então, ela recebe esse nome, né, devido a essas referências que o Flávio falou, e a Joinville brasileira, ela vai ganhando um status, né, a partir do momento que vem a República. Vai ser criado o superintendente, eleito diretamente pelo voto popular, e vão ter as funções executivas. Não tem então o tal do prefeito ainda. Exatamente. Certo? Os superintendentes, os primeiros foram o Frederico Brusselin, de 1895 a 1899, Gustavo Adolfo Hicklin, de 1899 a 1903, o Gustavo Hicklin, que até era proprietário ali do casarão Hicklin, que tinha antigamente, o pessoal mais antigo de Joinville lembra da loja Hicklin, que também era dono, a família Hicklin era dona do que antigamente era o casarão da farmácia Minâncora ali, aquele lado ali da Rua do Príncipe era praticamente todo deles. Procópio Gomes de Oliveira, de 1903 a 1907, e depois de 1911 a 14, Oscar Antônio Schneider, de 1907 a 1910, Oscar Antônio Schneider, que também foi o diretor, e acho eu, agora eu estou testando uma opinião minha, que acho que o Hospital Oscar Schneider, hospício Oscar Schneider, que ficava ali onde hoje é parte do cemitério municipal, tinha esse hospital também, ok? Logo em seguida vem Abdom Batista, de 1915 a 1918. Nome de rua? Continuando depois de 1919 a 1921. Marinho Pedro de Souza Lobo, ou Marinho Lobo, de 1922 a 1926. E Ulisses Gerson Alves da Costa, de 1827 a 1930. Ok, e a partir daqui então, você vai ter prefeitos na cidade de Joinville, certo? A partir de então, Joinville vai ter prefeitos a partir do ano de 1930. Nesse mesmo ano, um evento importante acontece na história do Brasil, que é a Revolução de 30,
E nós estamos falando mais cedo que os revolucionários passaram por Joinville. Tá, beleza. Passaram por Joinville, vamos pra essa história. Eu achei que tu ia seguir o... Não, tô seguindo, mas acabou aqui. Tá, não, mas a gente não ia falar também das prefeituras, das sedes. Toca o barco então. Na Revolução de 30, aconteceu um fato bastante interessante. Passavam os revolucionários, as colunas militares passavam pelas cidades, faziam uma certa algazarra, uma certa baderna, alguns furtos, alguns crimes de toda ordem. E chegando em Joinville, eles foram recebidos pelos clubes de tiro da cidade. Não houve um tiro disparado, mas numa conversa bastante... como é que... Elevada. Não, bastante elevada, bastante... Camarada. Não. Cordial. Foge o termo agora. Não é cordial? Tá, diplomática. Numa conversa bastante diplomática, eles com suas armas nas mãos, os membros dos clubes de tiro, disseram: vocês vão acampar, nós vamos servir a janta para vocês, nós faremos uma janta para vocês, vocês dormirão na cidade e na alvorada vocês partirão daqui, pianinho com o rabo entre as pernas. Foi o que aconteceu. Ninguém dormiu, lógico. Cercado de gente armada. Jantaram, montaram suas barracas, ninguém dormiu. 6 horas da manhã, vamos capinar no meio do mato aí. A bateria está morrendo e nós vamos continuar.